Bom dia a todos, estamos aqui com mais uma formação. Eu sou Rodrigo Ergolê, sou professor de arte e estou formador da EFAP. E comigo hoje está o Wellington. Olá, muito bom dia a todos, professores. Sejam todos bem-vindos à nossa formação de hoje. Hoje nós vamos falar sobre projeto de vida, que é um tema que eu pessoalmente gosto muito, já dei muitas aulas de projeto de vida nos últimos anos. E vamos falar inicialmente de projetos de vida, concepções, pressupostos e conceitos que orientam este componente. Ok, muito bem. Então, como o Rodrigo havia comentado, nosso tema de hoje seria projeto de vida, né? Concepções a respeito desse tema. E vamos falar um pouquinho mais do nosso percurso formativo. Na tela, por favor. Muito bem. Então, a nossa pauta de hoje, nós teremos o primeiro momento, que seria a sensibilização. Depois nós teremos um momento de interação. Logo após, vamos desenvolver o tema, seria projeto de vida na base nacional comum curricular. Depois vamos discutir qual a importância do projeto de vida no Inova, a mudança do currículo para a educação integral, temas do projeto de vida por ano série. Depois teremos o desdobramento da nossa pauta e as referências ao final. Os objetivos do nosso dia de hoje será, vamos pôr na tela também, mobilizar o entendimento do projeto de vida como componente curricular essencial e as suas aplicações. Muito simples esse objetivo, que é a gente pensar aí no projeto de vida como um componente curricular que em essência, ele vai ser a base aí de muita coisa dentro da escola. E o segundo objetivo é compreender as concepções e os pressupostos do componente projeto de vida. Ou seja, a gente se aprofundar um pouquinho aí no que é esse negócio de projeto de vida. Muito bem, e seguindo com o nosso percurso, a competência geral da BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, reiterada pelo Currículo Paulista, seria conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com a autocrítica e capacidade para lidar com elas. Agora, a competência específica de linguagem que nós vamos trabalhar para o ensino fundamental é compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como forma de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais. Vamos ver aí as linguagens como uma coisa humana que constrói todo o nosso ser. A nossa competência específica de linguagens do ensino médio é compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitando as diversidades, e a pluralidade de ideias e posições, e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade, nos direitos humanos, exercitando o autoconhecimento, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação e combatendo preconceitos de qualquer natureza, a identidade dentro das linguagens. Muito bem. E a competência docente seria fazer escolhas pedagógicas orientadas por princípios éticos e democráticos, de modo a promover a inclusão e evitar a reprodução de discriminações e injustiças. Compreender e dispor-se à participação coletiva e colaborativa na elaboração, desenvolvimento e avaliação da proposta pedagógica, cooperando com diferentes contextos escolares. Desenvolver um ensino com foco na aprendizagem do aluno, com vistas à sua inserção como sujeito na sua comunidade e na sociedade. Vamos relembrar rapidamente que precisamos fazer o diário de bordo de todas as reuniões. Não vou esmiuçar, vocês já sabem o que é o diário de bordo, e vamos direto aí para a nossa sensibilização. Nós estamos falando muito em projeto de vida e em formações em geral. Nessas formações que a gente participa, sempre abordando o projeto de vida como um dos pressupostos do currículo e que devemos ter a nossa atenção voltada para o mesmo. Porém, quando se trata do componente projeto de vida, é preciso entender que, por ser um dos componentes do Inova, como tecnologia e eletivas, o mesmo possui concepções, pressupostos e conceitos orientadores próprios do componente. Numa visão de projeto de vida como componente, responda no chat a pergunta que está aí na tela.
quais são os benefícios no ensino e na aprendizagem de se ter um componente como projeto de vida para os estudantes. Vou dar aí 2 minutinhos aí para a gente colocar no chat e comentar aí o que vocês disserem. Estamos esperando ansiosos. Muito bem, professores. Como sempre, a participação de vocês está sempre incrível aqui. Muitas participações e respostas interessantes no nosso chat. Rodrigo, tem umas interessantes aqui, eu vou falar para você. Os professores, de uma forma geral, falaram muito sobre a questão do autoconhecimento, né? Mas tem uma aqui bacana, que é motivá-los a aprofundar os conhecimentos nas diversas áreas para a busca de sua formação profissional. E aqui temos também autoconhecimento, orientação, direcionamento. E nós sabemos, na verdade, que a questão do projeto de vida não é só orientar o aluno pela questão de ir para a faculdade, ir para a universidade, fazer um curso superior. Na verdade, o projeto de vida dele pode ser algo bem menor. Pode ser, na verdade, ser motorista de aplicativo, que é algo louvável. Pode ser abrir um comércio. Então, o projeto de vida é o sonho do aluno. Então, é o que ele pretende aí para o seu futuro, para a sua formação. Não necessariamente precisa entrar numa universidade, né, Rodrigo? Sim, teve até comentários aqui interessantes sobre ele ser a espinha dorsal do programa de educação integral, que se fala muito isso. Mas esse novo currículo, ele vem com a ideia de que ele seja a espinha dorsal de todas as escolas e não só das escolas de educação integral. Agora a gente vai começar a falar para vocês já sobre o projeto de vida nessa base nacional comum curricular, né? Como é que ele entrou aí, né, nessa ideia? Primeiro que é um documento, né, uma base comum, né? Então ele é normativo, nós iremos segui-lo, né? E tem aí uma movimentação legal. Ontem mesmo eu estava conversando com o professor José Moran, que fala aí de educação inovadora, de metodologias ativas, e vem com essa ideia de trazer uma coisa mais afetiva, né? O que é educação? Que não é também afetividade, essa relação não se aprende melhor com as pessoas que a gente gosta. Então, na tela aí, por favor, a BNCC e o projeto de vida. Então, tem um documento normativo da BNCC que ele coloca aí o aluno como protagonista da coisa toda, né? Não vou ler o texto inteiro, que a gente já está cansado de saber, né? A questão desse aluno ser protagonista, desse aluno ser, ele ser uma pessoa autônoma, dele ser solidário com os outros, né? Eu sempre falo que existe uma escada aí que deve subir, né? O aluno primeiro ele precisa ser competente, ele precisa saber fazer as coisas dele, depois ele pode começar a pensar em ser autônomo. Sabendo fazer as suas coisas, ele consegue aí se virar para fazer suas coisas. Depois que ele vai virar solidário, né? Quando eu consigo resolver as minhas coisas,
eu consigo ser solidário com o outro. Dentre as várias funções da escola em relação ao projeto de vida, o projeto de vida ele assume o compromisso de auxiliar os estudantes a aprender e se reconhecer como um sujeito aí no sentido da psicologia, considerando que ele tem potencialidades, que ele tem modos de participação relevantes, que ele interage socialmente, né, para poder concretizar o seu projeto de vida, como o Elton falou, pode ser inclusive casar e ter filhos, né? E qual a importância do projeto de vida? Passa o slide para mim, por gentileza. Mais um. Pulei um, olha só. Depois de identificarmos os benefícios do componente do projeto de vida e entender como a Base Nacional Comum Curricular colabora para o seu desenvolvimento nas escolas, a gente vai compreender melhor a importância do projeto de vida dentro da escola. Ele é o coração da escola. Ele atribui um sentido e um significado ao projeto da escola. É nele que o currículo, as matérias ditas normais, né, da base comum, elas devem as matérias não, olha, os componentes curriculares, eles devem se apoiar aí para ganhar sentido na vida do estudante. Né? Então tá aí, a importância do projeto de vida representa o coração da escola, norteia o trabalho pedagógico, alicerça a formação integral do estudante e atua nas 3 dimensões da vida humana. Passando aí para o próximo, por favor. Para isso acontecer, a gente precisa estabelecer uma nova cultura escolar. Né? Nós que somos professores, outra geração, nós sabemos como que era a nossa cultura escolar, como a coisa funcionava ali para a gente. Mas agora há um pensamento para se criar essa nova cultura escolar, onde as pessoas interagem mais, têm mais afetividade e têm um foco maior no que se quer para o futuro. E é aquilo que eu sempre comento em cada formação, né? Que cada realidade é uma realidade, cada escola ela está inserida em um contexto. Então, o professor que está lá na base, está lá na sua escola, ele sabe basicamente o que envolve o entorno da sua comunidade escolar. E ele pode utilizar muito bem o projeto de vida como um aliado e orientar o aluno justamente nessa questão. Saber qual é a sua realidade, de que forma você pode atuar de forma significativa para desenvolver essa competência integral do aluno, não é verdade? Sim, e é por meio do componente projeto de vida que o estudante vai ter, ao longo da educação básica, ele vai desenvolver aí uma visão de futuro, sendo capaz de transformar o seu próprio futuro. Principalmente quando a gente está falando aí de alunos com menos oportunidades, né? Então, trazendo aí no slide também a questão aí dessa formação integral do estudante, para ele pensar no seu futuro, ele precisa se desenvolver socioemocionalmente, que a gente fala muito também, a pedagogia da presença, que pessoalmente, aí falando Rodrigo, professor, quando eu conheci a ideia da pedagogia da presença em seu íntimo, que não é estar presente fisicamente, né, você se relacionar realmente com esse aluno, e o protagonismo também aí para alicerçar. Agora, nós veremos aí traz a câmera para mim, por favor, de novo. Aí, agora a gente vai ver um vídeo de uma pessoa incrível, que é professora aqui no Centro de Mídias, a Mafê, a Maria Fernanda, que ela fez um videozinho aí pra gente para falar um pouco do componente de projeto de vida. Por favor. Olá pessoal, professoras, professores, é um prazer ter a chance de conversar com vocês. Eu sou a Maria Fernanda, eu sou professora de projeto de vida aqui do Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo. E hoje a ideia então é que nós possamos trocar ideias, né? Conversar um pouquinho sobre a importância do componente projeto de vida para a escola e talvez então mais especificamente para o professor no seu cotidiano, no seu fazer pedagógico ali na sala de aula. Então eu penso que nós podemos começar essa reflexão relembrando o papel que o projeto de vida ocupa nessa reestruturação grande, essa reconcepção que a gente vem fazendo a partir, então, da Base Nacional Comum Curricular e do Currículo Paulista, nas próprias escolas, no modo de fazer educação aqui no nosso estado. Então, nesse contexto de mudanças que a gente vem vivenciando, parece-me que o projeto de vida enquanto componente ocupa um papel bastante nuclear, bastante central na escola, né? Considerando que a gente vem cada vez mais pensando
em fazer uma educação de caráter mais personalizado, então a gente encontra o projeto de vida como este lugar, como esta possibilidade dentro da escola, em que o estudante consegue pensar sobre si mesmo em 3 dimensões principais, não é? Então, primeiro numa dimensão da identidade, numa dimensão da cidadania e, por fim, numa dimensão mais de caráter produtivo mesmo, da sua inserção na sociedade, no âmbito produtivo, no âmbito profissional, acadêmico, né? Então, por excelência, o projeto de vida é esse local onde o estudante é convidado e é proporcionado que se faça essa reflexão. E não só para o estudante, mas também para o professor, me parece que esse seja um momento em que o próprio professor, no seu fazer cotidiano, vai tendo a oportunidade de descobrir também potencialidades que carrega em si, competências socioemocionais que talvez ele não tivesse ainda percebido de que dispõe, né? Essas competências, essas habilidades que muitas vezes a gente procura, em algum sentido, forjar, desenvolver nos nossos estudantes. É possível que o professor de projeto de vida, quando entra em contato, né, com as atividades e com as peculiaridades do componente projeto de vida, também as perceba, tenha a chance de perceber em si próprio, né? Por um outro lado também, o componente de projeto de vida, me parece, traz a possibilidade de que o professor estabeleça com os seus estudantes, com os seus alunos, uma relação que tem um vínculo um pouquinho mais profundo, no sentido de que pensar sobre si mesmo, pensar sobre o seu papel na comunidade, pensar sobre o seu papel no mundo, são atividades, são reflexões que trazem bastante engajamento. Então, conforme o professor vai conduzindo, então esse papel de mediador do professor, conforme ele vai conduzindo as atividades, os questionamentos, as reflexões dentro do componente projeto de vida, certamente ele vai obtendo cada vez mais engajamento por parte dos estudantes, o que se torna também um elemento certamente facilitador, um elemento que enriquece os encontros de projeto de vida. Me parece que o componente projeto de vida, e essa tem sido a minha trajetória aqui com o projeto de vida no Centro de Mídias de São Paulo, me parece que seja um componente que, se por um lado está voltado a que o estudante se pense enquanto atuante na comunidade, enquanto atuante no mundo, enquanto, né, construtor da sua própria identidade, me parece que esse componente também tem particularidades que auxiliam certamente o professor na sua prática pedagógica, que engajam o estudante e que acabam também por propiciar para o próprio educador, para o próprio professor, uma jornada, uma trajetória do repensar-se, do reconstruir-se, e que é necessário para todos nós. Muito obrigada, um grande beijo a todos e um ótimo segundo semestre para todos nós. Até breve. Claro que esse vídeo da Mafê vai ficar disponível para vocês rever. Tem aí o link na tela para vocês. Pode aí tirar um print. Ou também os slides todos estarão disponíveis no repositório do Centro de Mídias, né? Agora vamos falar um pouco do projeto de vida como um pilar do Inova Educação, desses componentes aí que vieram nos últimos tempos. O movimento Inova, ele surge com o propósito de oferecer para a gente novas oportunidades, né, na verdade para os estudantes do ensino fundamental, anos finais e médio, para aproximar eles, os professores e mais integrantes da rede. O programa Inova, ele valoriza práticas inovadoras, mas alinhada com a vocação dos alunos, desejos e realidade desses estudantes do século XXI. E do professor também, né? Pessoalmente falando, tem coisas muito divertidas de se fazer, o trabalho fica mais gostoso quando a gente se diverte ali nele. Tem uma imagem aqui no slide sobre o Inova, que eu vou mostrar para vocês agora, que mostra aí como é que o Inova funciona, né? O projeto de vida, mais eletivas e tecnologia, tudo isso dentro do currículo paulista. Para o ensino fundamental,
projeto de vida, eletivas e tecnologia, e para o ensino médio, no novo ensino médio aí vai ter um novo pensamento. Aí passando para o próximo slide, por gentileza, o projeto de vida ele tem que possibilitar que o aluno, o nosso estudante, ele intensifique os processos de reflexão para planejar e alcançar seus objetivos presentes e futuros. Lembrando que esses objetivos, eu vou falar mais disso depois, mas esses objetivos não são necessariamente profissionais. Tive alunos de projeto de vida em que o seu grande sonho era se casar e ter filhos. E para isso ele ia procurar um emprego, ele ia procurar uma função em que ele pudesse trabalhar próximo de casa, para poder conviver com essa criança e tudo mais. Assim como tem outros que querem ser astronautas, e tudo bem, estamos todos aí no mesmo barco. Também tem que propiciar aí, tem que desenvolver a gestão do próprio tempo e a organização pessoal, muito importante. Ter mais consciência sobre si, melhor relacionamento com os outros, mais responsabilidade em relação ao coletivo, que bate aí bastante com o pensamento da modernidade líquida, do Bauman, que a gente não se olha muito, não se vê muito hoje em dia. Fortalecer o senso de compromisso com a comunidade, ampliar o repertório sobre as possibilidades para o futuro, considerando o mundo do trabalho e a vida acadêmica, e desenvolver a capacidade de tomar decisões e defendê-las com assertividade. Inclusive essa quinta competência, né, Rodrigo, que seria ampliar aí o repertório sobre a possibilidade para o futuro, considerando aí o mundo do trabalho e a vida acadêmica, isso já pode facilitar também com que o aluno, já no ensino fundamental, comece a pensar no seu projeto de vida e ajude a escolher, inclusive, o itinerário formativo, quando já estiver aí no ensino médio. Isso pode dar para ele, assim, uma facilidade maior na hora de escolher aquele itinerário e poder se aprofundar aí seus conhecimentos a respeito aí da vida acadêmica. E para acompanhar a aprendizagem e o desenvolvimento desses estudantes, o professor deve observar o estudante aí enquanto ele realiza as atividades. Eu sempre acho que essa é a melhor forma de acompanhar a aprendizagem, a observação. E perceber linguagem corporal, perceber como esse aluno está se relacionando com aquela atividade e com os outros. Analisar os produtos parciais criados em atividades individuais ou em grupo. Promover a autoanálise e a autoavaliação do estudante. Experiência própria, eles normalmente se autoavaliam mais criteriosos do que a gente avalia eles. E discutir com os outros professores sobre os comportamentos e produções dos estudantes. A mudança do currículo, ela vem com esse pensamento que a gente fala sobre a educação integral. Então aí no próximo slide, a gente vai ver uma competência geral da educação básica aí, que é valorizar a diversidade de saberes, vivências culturais, apropriando-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade e autonomia. Então, assim, essa competência, ela basicamente vai falar sobre valorizar esse estudante como um ser completo, como um ser humano completo, as suas próprias vivências culturais. Lembrando que nós trabalhamos aí num estado gigantesco que tem diferenças culturais muito grandes de uma ponta a outra do estado. Se for falar aí de periferia, a gente vai estar falando de uma identidade cultural. Se a gente estiver falando aqui, centro de São Paulo, onde nós estamos agora, é outra realidade cultural, certo? Essa mudança, ela vem aí realmente para pensar nesse estudante de forma integral. Vou ficar batendo nessa tecla. Próximo slide aí vai mostrar para a gente que, ao exercer a sua função específica, guiado por uma consciência transformadora e crítica da realidade, o educador, a gente, reconhece que os dois polos da sua atividade, o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento social do adolescente, em dificuldade, são duas faces da mesma moeda. Então, ao mesmo tempo que a gente tenta desenvolver o pessoal, a gente tenta desenvolver o pessoal. Nessa perspectiva, o projeto de vida ele não deve ser encarado apenas como um componente curricular ou um plano de vida do estudante, no qual a escola constitui um papel apenas de formação cognitiva. Em todas as áreas do conhecimento,
O currículo paulista, ele apresenta competências e habilidades que devem ser desenvolvidas, visando sempre o protagonismo e a autonomia desse estudante e a educação integral. O educador, ele precisa garantir que o seu processo de ensino seja integrador entre as esferas do desenvolvimento humano, possibilitando ao estudante uma visão mais crítica e a articulação mais efetiva na hora de assumir a responsabilidade sobre o futuro, né? Então, assim, quando a gente está falando isso, a gente sempre escuta que a educação, ela pode salvar as coisas, o estudante que pensa criticamente, que pensa por si só, e que às vezes discorda da gente, é um estudante bom, é um estudante que está conseguindo atingir aí os objetivos, e a gente tem que sempre pensar nesse objetivo. O aluno que não tem responsabilidade com o seu próprio futuro, ele não vai ter responsabilidade com o que ele está fazendo no agora, né? Então, para isso, o currículo paulista, ele diz que é preciso, no slide, por favor, desenvolver habilidades que permitam ao estudante ter uma visão ampla do mundo para saber agir em diversas situações e tomar decisões em sua vida escolar, profissional, pessoal. Isso aí está no currículo, gente. Em síntese, o projeto de vida deve ser construído desde o início da vida escolar, a fim de ajudar o estudante a tomar decisões que vão envolver a sua vida acadêmica e profissional no futuro. Se cada um dos professores se preocupar com a educação, integrando o seu componente curricular com os aspectos socioemocionais dos seus estudantes, ele vai estar contribuindo para que esses construam e mantenham um projeto de vida eficiente, possível e que possa satisfazer os seus anseios emocionais, pessoais e profissionais. Acho que precisa muito dar ênfase ao possível. É muito comum ali, quando nós estamos trabalhando no começo ali dos anos finais, sexto, sétimo ano, você ouvir projetos de vida que dão a impressão de que são inalcançáveis. Como eu brinquei, astronauta. E tudo bem que eles tenham esses projetos de vida, não existe nada que não seja alcançável. No entanto, quanto mais realista ele for, melhor é para ele, porque a frustração de você não conseguir um objetivo é uma frustração que não ajuda em nada. No entanto, nós como profissionais temos que ajudar a desenvolver essas competências socioemocionais e a gente não pode dizer para esse aluno o que é certo e o que é errado nesse sentido. As expectativas são deles, a gente não pode colocar as nossas. Até porque a gente pode estar errado e ele pode realmente se tornar um astronauta. Aí cabe muito bem, no caso, o papel importantíssimo aí do professor justamente nessa questão, né, de ajudar, de orientar o aluno e auxiliá-lo aí nesse desenvolvimento, né, dessas competências, dessas habilidades, para alcançar aí esses objetivos que ele tem, né, não necessariamente ficar só no campo das possibilidades, né, eu costumo falar que você tem que fazer, né, o que é necessário para conseguir aquilo, porque você fica só no possível, você fica nas possibilidades, pode ser que aconteça ou não. Então faça o necessário. O necessário é o básico para atingir aquilo que você tanto quer, aquele seu objetivo. E lembrar também que ajudar o aluno a desenvolver essas competências, não só na questão acadêmica e profissional, também no campo pessoal, e fazer com que ele se torne um adulto e possa atuar aí na sua realidade, transformando a realidade a qual ele está inserido. É muito importante lembrar também que o estudante aprende pelo erro e também que mudar de ideia não tem problema nenhum, nem para os outros, nem para a gente, né? Não tem problema mudar de ideia. Agora nós iremos mostrar para vocês as temáticas por ano e série do projeto de vida. É importante todo mundo saber, porque assim a gente consegue adaptar as nossas habilidades do nosso componente específico para trabalhar aí também essas questões do projeto de vida, as questões socioemocionais e tudo mais. Que pessoalmente eu acho um caminho muito interessante, até psicologicamente falando. No sexto ano, aí a temática, a gente vai deixar aí para vocês lerem junto, tá? No sexto ano, a temática é eu e o outro. Então, esse componente de projeto de vida, ele vem pensando aí que esse estudante do sexto ano, que acabou de sair do quinto ano, que tem essa relação mais próxima dessa professora que ficou com ele mais tempo, e agora ele vai ter um monte de professor, essa adaptação parece fácil, mas ela não é. Ele vai ter o subsídio para ter a capacidade de se conhecer, que é muito importante, conseguir se ver como ele é realmente, né? A capacidade de gerir o seu próprio estudo e a capacidade do convívio, de olhar para o outro também.
Quando a gente se conhece é mais fácil de conviver, porque quando a gente percebe algumas falhas nossas, a gente consegue aceitar mais as falhas do outro. No 7º ano, é eu e meus projetos. O componente Projeto de Vida ele apoia o desenvolvimento do aluno do 7º ano com o foco na capacidade de planejar as ações, né? Foca em um objetivo específico, na capacidade de se organizar. Quanto mais você se organiza, mais fácil é de você atingir um objetivo. Falo por experiência própria que eu sou um cara muito bagunceiro e eu aprendi a me organizar exatamente por ser muito bagunceiro, senão eu não consigo sobreviver na minha casa. O 8º ano, eu, nós e o mundo, o componente Projeto de Vida ele vem aí apoiar o desenvolvimento do estudante com foco na capacidade de aprender a fazer, desenvolver a iniciativa social, capacidade de desenvolver o espírito coletivo, né? Observar aí o mundo. Como se a gente pode observar bem, né, no 6º ano, nós temos aí eu e o outro. Então, você trabalha aí na esfera, na verdade, do aluno, no se reconhecer, né, na questão da mudança de etapa aí para o ensino fundamental. Então, está entrando em uma outra realidade, né, é um outro mundo ao qual ele não conhece. Então, trabalhar nessa dimensão da capacidade de se conhecer. Já no 7º ano, né, são eu e meus projetos. Então, eu já aumento aí a minha visão de mundo, já trabalho em uma outra perspectiva, né, que é uma capacidade aí de se organizar, mas de uma forma mais específica. Eu já começo a planejar aquelas minhas ações. E no 8º ano, eu, nós e o mundo. Então, a minha visão de mundo ela já é bem ampliada. Então, eu já começo a trabalhar aí numa perspectiva, numa dimensão de espírito coletivo, né, no desenvolvimento aí de uma iniciativa de transformação de mundo. Vale lembrar que isso também ele é pensado no desenvolvimento aí do estudante psicológico, né? Nós, pessoas, seres humanos, a gente começa a se desenvolver no narcisismo, no olhar só para si, e depois a gente vai se abrindo aí para o mundo. No próximo slide a gente vai ter o 9º ano, que é eu e o meu propósito, né? O componente Projeto de Vida, ele começa a preparar esse estudante para o ensino médio, com foco, né, na capacidade de planejar o seu próprio projeto de vida. E aí a gente vai para um projeto de vida mais palpável. A capacidade de articular o seu projeto de vida à continuidade do estudo, independente de qual seja esse estudo, e a capacidade de desenvolver o processo de autoconhecimento para que ele fundamente as escolhas futuras relacionadas ao mundo do trabalho. Eu, no 9º ano, já sabia que queria trabalhar com arte, não sabia que queria trabalhar com educação, mas com arte eu já sabia. Talvez eu não tivesse tanta consciência disso ali no 9º ano, e se eu tivesse projeto de vida nessa época, talvez eu teria já. E olha a importância do professor, né? Eu sempre costumo comentar com todos que eu decidi fazer educação física quando eu estava na 3ª série do ensino fundamental. Eu tinha um professor muito bom, que eu admirava bastante, e eu acabei me espelhando nele e eu falei, eu quero ser professor de educação física. E motivado por isso, me tornei professor de educação física. Já no 1º ano, quem sou eu e as escolhas que eu faço? O componente Projeto de Vida, ele apoia e prepara a capacidade de Opa, li errado aqui, hein? Quem sou eu e as escolhas que eu faço? O componente de Projeto de Vida no 1º ano, legal, é a primeira série do a chegada no ensino médio, é a capacidade de se conhecer, identificando seus processos de formação e a sua relação com a família. Já é um pouco mais complexo, aí na média de 15, 16 anos esse estudante, né? Então a sua relação com a família, com a escola e com a comunidade onde ele vive. A capacidade também de qualificar as relações que estabelece com os outros. Qualificar relações, isso é muito importante. A capacidade de se abrir a novas experiências intelectuais, culturais e estéticas, aos aprendizados que serão construídos nessas experiências e a diversidade de caminhos para a autorrealização que delas decorrem. Já no 2º ano, quem eu quero ser e as aprendizagens que eu necessito, o componente Projeto de Vida, ele vem aí apoiar o desenvolvimento desse estudante da 2ª série, falando na capacidade de aprender e fazer escolhas em situações favoráveis ou desfavoráveis, considerando seu projeto de vida e as consequências das suas escolhas e ações, a capacidade de apropriar e mobilizar estratégias para viabilizar a concretização do seu projeto de vida e a capacidade de compreender o projeto de vida como um exercício contínuo, que impacta no presente e no futuro. E no 3º ano do ensino médio, terminando aí o ensino médio, o componente Projeto de Vida, ele vem aí para apoiar a conclusão desse ensino médio, né? Visando desenvolver a capacidade de consolidar o seu planejamento projeto de vida. Finalmente chegamos à hora,
né? Com vistas à autorrealização pessoal, profissional e cidadã, a capacidade de querer se engajar na formação contínua ao longo da vida. Lembrando que quando a gente está falando de formação contínua, não é só acadêmica, o cara pode querer ser marceneiro, mas se ele estudar marcenaria ao longo da sua vida, ele vai ser o melhor marceneiro. Estudando e aprendendo com autonomia, né, dentro dessa formação. A capacidade de amadurecer reflexões baseadas em conhecimento sobre o mundo do trabalho contemporâneo, que orientem seus interesses de trajetória profissional e formação acadêmica. E vale lembrar também que por conta da pandemia, né, muitas coisas mudaram, né? Inclusive a questão do campo profissional mesmo. O aluno, ele acabou tendo que trabalhar por conta de questão de renda familiar, enfim. E às vezes o aluno está trabalhando, ele está desenvolvendo ali, ele está num ambiente onde ele descobriu novas oportunidades, ele descobriu uma nova realidade, e ele acabou se engajando naquele mundo e de repente ele pode mudar o projeto de vida dele e querer ir para uma outra profissão ou querer desenvolver aquela competência a qual ele já se sente mais à vontade. Sim. E é importante a gente saber esses percursos do projeto de vida, porque a gente consegue colocar eles no nosso componente curricular. Né? Eu posso dar um exemplo mais prático aqui em arte. Né? Em arte, no currículo anterior, o São Paulo Faz Escola, segundo ano falava muito de projeto artístico, de projeto de intervenção, de projeto de performance. Mas um projeto artístico, ele é basicamente um projeto de pesquisa acadêmica. Então, qualquer pessoa que não queira fazer arte, que aprende a fazer uma pesquisa acadêmica, ele pode ter aí um uso no futuro. E não só isso, existem momentos num projeto de intervenção artística, por exemplo, que você tem que fazer um esboço, que não é um desenho perfeito, ninguém exige que um aluno seja desenhista, mas esse desenho pode ajudar a estruturar esse estudante a estruturar até a sua própria casa, a sua decoração de casa, ou ir para uma área de arquitetura. Então, nossos componentes, as nossas habilidades, elas podem ser trabalhadas aí em cima do projeto de vida. E para desdobrar essa semana, quase terminando aí nossa formação, nós propomos que vocês articulem com o professor que ministra o componente de projeto de vida na sua unidade escolar, lembrando sempre que cada unidade escolar tem uma realidade muito específica, né? E aí você articula isso numa atividade relacionada com o seu componente curricular, considerando as habilidades que devem ser desenvolvidas nesse segundo semestre, no seu próprio componente. Lembrando que cada ano e série aborda um aspecto que envolve o projeto de vida, a saber, eu e o outro, sétimo ano eu e meus projetos, e assim vai. Lembrando que todo esse material estará disponível no repositório lá do Centro de Mídias. A próxima tela são as referências, que a gente sempre fala para vocês, tire um print, rapidinho. Tem uma referência aí que eu gostaria de frisar, que é essa do Antônio Carlos Gomes da Costa, que é sobre pedagogia da presença. É muito bom os textos do Antônio Carlos, que traz aí a ideia da pedagogia da presença de forma mais estruturada aí para a gente entender. A próxima tela de referências. E agora nós temos um recado especial aí sobre o chat do Centro de Mídias, que hoje está muito bom, inclusive. O chat do Centro de Mídias é um dos nossos instrumentos de trabalho. Por isso é importante o bom uso de suas funções. Ele é um canal interno de comunicação entre os professores responsáveis pelas aulas e os professores da rede. Pelo chat, os professores do Centro de Mídias compartilham informações e ficam sabendo se suas aulas estão fluindo bem, se os alunos estão interagindo, se estão fazendo as atividades sugeridas e, o mais importante, se estão aproveitando e entendendo o conteúdo proposto. É bom ficar claro, o chat é um canal importante para os assuntos relacionados aos conteúdos das aulas. Este é o objetivo do chat do Centro de Mídias. Para outras questões não relacionadas às aulas, existe uma outra ferramenta que os professores devem acessar. É o FAQ do Centro de Mídias. Professor, é importante que isso fique bem claro. E sabe por quê? Porque além dos professores, os alunos da rede também acessam o chat do Centro de Mídias e eles conseguem ler tudo que é postado. Tudo mesmo. Já pensou na responsabilidade que isso implica? Então, todo cuidado é pouco, principalmente com a linguagem e conteúdo utilizados.
Claro que não precisa usar uma linguagem rebuscada, super elaborada, mas deve ser uma linguagem com tratamento respeitoso aos colegas, sem gírias, sem emojis que infantilizem a mensagem, sem críticas ao trabalho do outro, sem fofocas, ofensas e, claro, sem palavrões. Lembramos sempre que o chat é um local de empatia e respeito aos colegas. E, claro, uma ótima oportunidade pedagógica para os professores mostrarem aos alunos alguns valores de convivência e comportamento, além de ética virtual que devemos transmitir com nossos exemplos. E você sabe, seu login e senha devem ser mantidos apenas com você, que é o responsável pelo que for escrito ou postado lá. Tudo fica registrado no sistema e acompanhado pela SEDUC. Então, o melhor a fazer é não passar suas informações pessoais para ninguém. Vamos ter orgulho do nosso chat e das relações profissionais que estabelecemos lá. Afinal, se nós, professores, desejamos formar cidadãos críticos e responsáveis pela educação, o melhor é começar com bons exemplos. E para finalizar esse primeiro momento, queria agradecer a todos vocês pelo tempo. Os que continuarão aqui comigo, teremos outra formação aí ligada a Projeto de Vida. Queria agradecer a equipe aqui, que é uma equipe reduzida por causa do Covid, e o Wellington aqui me acompanhando. Eu agradeço, Rodrigo, e agradeço a todos os professores por esse primeiro momento de formação. Então, nós vamos entrar no intervalo agora e voltamos logo em breve. É rapidinho.